Eu sempre fui um defensor da tese de que a melhor forma de você aprender alguma coisa é colocando em prática. Porém, para você começar a entender de fato os fundamentos de alguma coisa, é sim importante que você tenha acesso a livros, porque queira você ou não, eles têm aprendizados das maiores mentes do mundo. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar 3 livros que me tornaram milionário aos 18 anos. E é claro, não é lendo esses 3 livros que vai brotar R$1 milhão na sua conta. O que eu quero que vocês entendam é que não existe uma prescrição pela qual você copia e cola tudo. Existe um caminho que algumas pessoas traçaram com alguns pontos em comum. E a partir disso você pode modelar o que essas pessoas fizeram ou aprenderam. É isso que eu quero trazer para vocês. Livros que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Se você não me conhece, meu nome é Vinícius Penido. E aqui no meu canal eu compartilho alguns aprendizados da minha trajetória, que eu pude utilizar como meio para chegar no meu primeiro milhão, o mercado financeiro, mais precisamente o trade no mercado de cripto. Então, eu te mostro aqui nesse canal como você pode ganhar dinheiro todo santo dia no mercado. Fora isso, a gente também compartilha algumas dicas de desenvolvimento pessoal e também aprendizados sobre a vida, entre outras coisas. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre livros. Então, já deixa a tua curtida e deixa qual livro transformou a tua vida de alguma forma. Muita gente aqui já leu mais livro do que eu, inclusive. De repente você leu um livro que eu não li, algum livro que está em outra língua. Então você chega aqui nos comentários e bota um livro que te ajudou bastante, beleza? Então, bora pro vídeo. O primeiro livro que eu separei aqui é o Pai Rico, Pai Pobre, que provavelmente você já viu alguém falando e, de verdade, esse livro mudou a minha vida. Não só a minha, como de amigos e muitas pessoas próximas que hoje eu tenho, que transformaram a sua vida também a partir do empreendimento que elas fizeram ou até mesmo no mercado financeiro, que é o meu caso. E esse livro, ele se baseia basicamente numa historinha de que o rapaz tinha 2 pais, um pai rico e um pai pobre. Só que para a sociedade, eles não eram ricos e o outro também não era pobre. Porque o pai pobre, ele era formado, ele tinha diploma e ele trabalhava numa empresa como CLT. Enquanto o pai rico não tinha diploma, mas, pelo contrário, ele era um empreendedor, ele tinha o próprio negócio, começava a desenvolver maneiras de ganhar mais dinheiro. Mas o maior aprendizado desse livro não é dessa historinha nem nada assim, e sim da diferença entre ativos e passivos. E é isso que eu quero abordar aqui com vocês agora. Quando a gente está começando a vida, muita gente já te fala assim: aproveita e já financia uma casa para você ter o teu apartamento. Já financia um carro para você ter o seu carro. Mas você não pode ficar andando de Uber, você não pode ficar morando de aluguel. E esse é o conhecimento, é a cabeça de uma pessoa que vem do século passado, que ela só pensa em passivos. Enquanto do outro lado a gente tem os ativos. Então vamos explicar essa dinâmica aqui. Na contabilidade, é óbvio que esse conceito é muito mais profundo, mas eu quero te explicar isso aqui de forma mais didática para você entender. Basicamente, ativo é aquilo que produz alguma coisa e passivo é aquilo que te tira grana. Ou seja, se você tem um ativo, por exemplo, um imóvel, esse ativo vai te pagar aluguel todos os meses, caso você tenha um inquilino. Mas se esse mesmo imóvel é o que você reside, ou seja, você tem despesa, vazamento, encanamento, um monte de coisa, ele é um passivo para você. Então, o que os ricos de verdade fazem? Eles têm ativos suficientes para custear todos os seus passivos. Ou seja, o rico não é o cara que anda de Lamborghini, é o cara que tem, sei lá, R$200 mil por mês de renda passiva, vindo de dividendos, vindo da sua empresa, vindo de alguma coisa, de renda, dos seus ativos, e paga os seus passivos, que é o carro dele, que é o aluguel dele, a conta de luz, de água, alguma viagem. Ou seja, existem ativos e existem passivos. E se você souber ter ativos o suficiente para bancar os seus passivos, aí você é rico de verdade. De novo, você não vai ser rico quando você tiver uma mansão, não vai ser rico quando você tiver uma Lamborghini. Você vai ser rico quando os seus ativos gerarem renda o suficiente para custear os seus passivos. E daí, essa história também cria uma grande ilusão, que é você sair comprando ativos a rodo. Pessoal, vamos racionalizar isso numa boa. Nos últimos anos, se popularizou muito essa cultura aqui no Brasil de comprar ativos, comprar ativos, comprar ativos. E foi assim que muitas pessoas pegaram 100, 200, 300 reais e começaram a investir em ativos na Bolsa de Valores, por exemplo, comprando ações da Energias do Brasil, comprando ação da VEG, da Engie, o que quer que seja. Ou seja, investindo em empresas. Só que a questão é que quando você está investindo em um ativo dos outros, em uma empresa dos outros, você não vai ter um crescimento tão grande. E para quem está começando, o seu maior ativo vai ser a sua cabeça, o seu conhecimento, porque é só ele que vai te permitir escalar tudo isso. Então, se hoje você tem pouco dinheiro, você tem que começar investindo em conhecimento. Você tem que começar investindo num livro, para depois você investir num curso, depois você investir em alguma especialização, para assim você começar a investir em negócios. O primeiro passo é você investir em si mesmo, tá? Foca nisso. Construir algo começando do zero. E eu não sei se você conhece um cara chamado Naval, um americano que é muito bom. Inclusive, se você sabe inglês, eu recomendo você assistir o conteúdo dele. O Naval, ele fez uma pirâmide, que seria a pirâmide do enriquecimento. Embaixo, a gente tem o job, ou seja, o trabalho, o work. O que seria isso? Você ganhar dinheiro através do seu trabalho. Ou seja, a gente está aqui numa pirâmide, o primeiro lugar é o trabalho. Ou seja, o que mais gente tem, o que mais pessoas fazem, mas ao mesmo tempo é o menos lucrativo. Ou seja, quanto mais embaixo na pirâmide, menos lucrativo, quanto mais em cima, mais lucrativo e mais rico você fica. Segundo, você tem o capital, que é o quê?
dinheiro, ou seja, você rentabilizar o seu dinheiro. Ou seja, primeiro você investe no seu trabalho, depois você investe com o seu dinheiro, que você usa o mercado cripto, por exemplo, como fonte de renda. É isso, é o segundo degrau da pirâmide. É o degrau que você usa para fazer dinheiro a partir do seu dinheiro. E assim você já está acima das pessoas que passam o dia inteiro trabalhando, passam a semana inteira atrás de um emprego, de um bico para fazer mais grana. Ou seja, se você já usa o seu capital para fazer dinheiro como uma fonte de renda, parabéns, você já está no segundo degrau. E o terceiro já é o mais difícil, que é o de mídia. O que seria o canal de mídia, pessoal? Vamos dar um exemplo aqui simples. O Neymar. O Neymar, ele começou pelo primeiro grau da pirâmide, que é o quê? Trabalho. E ele pulou de capital, pulou a parte de dinheiro, e ele foi direto pra mídia. O Neymar, hoje, ganha mais dinheiro a partir das suas publicidades do que jogando futebol. E a fonte disso é o documentário dele lá na Netflix. Ou seja, o Neymar, ele tem o pilar de trabalho e o pilar de mídia muito forte. E é assim que muitas pessoas ficaram bilionárias, como Kylie Jenner, o The Rock, entre outras pessoas. E daí a gente chega no último pilar, que é o code, que é código, que é você ter uma plataforma. E foi assim que pessoas como Jeff Bezos, Mark Zuckerberg e outras pessoas ficaram bilionárias, porque elas tiveram uma plataforma. Ou seja, a pirâmide é lá embaixo, o trabalho, a segunda, capital, que é dinheiro, o terceiro, que é mídia, e o quarto é você ter uma empresa, de fato, uma plataforma como, Binance, TradingView, alguma plataforma, alguma empresa que surgiu do nada. Aí sim você vai ter uma empresa vendável que te gere dinheiro todos os meses. E por que eu tô falando dessa pirâmide? São formas de você construir um ativo. E você percebeu que não é investindo na bolsa que se constrói um ativo, é investindo no seu próprio trabalho e depois, quando você já tem dinheiro, você focando em multiplicar ele a partir do mercado cripto. Ou, criar o teu negócio, empreender, onde quer que seja. Mas a questão é, você não vai ficar rico investindo na bolsa. Esquece essa ideia. Eu mesmo já fui iludido quanto a isso. Eu caía na falcatrua de um monte de influenciador aqui na internet que vivia falando, compre ativos, compre ações de tal empresa. Cara, isso é uma grande mentira. Ninguém fica rico investindo na bolsa. Todo mundo que tem dinheiro pra caraca e investe na bolsa é porque ou herdeiro ou de fato vendeu um negócio multimilionário e botou uma parcela disso na bolsa. Ninguém fica rico na bolsa. Saia de lá o mais rápido possível. E aí, se você quiser ganhar dinheiro de verdade com o mercado financeiro, você tem que usar a alta e a baixa como uma fonte de renda, porque senão você vai perder muito dinheiro nas grandes quedas, como que aconteceu esse ano no Bitcoin, que despencou mais de 70%. Ou seja, se você obedecer aos ensinamentos do Pai Rico, Pai Pobre, você vai gerar ativos, que é o quê? O teu trabalho, as tuas operações no mercado financeiro, de repente um trabalho seu na internet, alguma plataforma que você está desenvolvendo para gerar ativos. E esses ativos vão cobrir os teus passivos. É isso que os ricos fazem. Por outro lado, a gente tem os pobres. Os pobres, o que eles fazem? Eles começam a se encher de passivo. Já sai financiando casa, carro, e já faz uma viagem, e pega dívida, pega empréstimo. Ele só está construindo mais passivos, enquanto ele tem isso aqui de ativo. Ou seja, tem uma disparidade aqui. E é isso que vai dar dor de cabeça para ele e vai deixar ele sempre escravo do dinheiro. E tem uma frase que atribuem ao Albert Einstein, que inclusive eu acho que nem é dele, que é: os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo moderno. Então, se você souber usar os juros ao seu favor, eles são muito bons. Mas se eles estiverem contra você, irmão, já era. Essas são as palmas que você vai receber, porque o banco não perdoa na hora de te cobrar. A dica que fica a partir desse livro é: tenha mais ativos do que passivos. E tem muito aprendizado interessante aqui, tem muitas pessoas, inclusive alunos e amigos, que mudaram de vida de fato através desse livro. Então, se você quiser adquirir esse livro, tem um link aqui embaixo, que eu acho que alguém na minha equipe deve botar para vocês terem acesso, tá? O segundo livro é esse daqui, Adventure Capitalist. E esse livro, infelizmente, só tem em inglês. E daí já fica outro aprendizado para você. Se você não sabe inglês, você vai depender de um Brasil que não tem tanta informação assim, não tem tanto conhecimento disponível na internet para aprender alguma coisa. Então, se vira aí, compra um curso de inglês, começa a ver vídeo na internet legendado para tu aprender de algum jeito, porque é muito importante, tá? Mas o segundo livro é Adventure Capitalist, ou O Capitalista Aventureiro. Esse livro aqui foi escrito pelo Jim Rogers, um dos maiores traders do mundo na época. O que o Jim Rogers fez? Ele tinha um fundo ao lado do George Soros, que inclusive tem a biografia aqui, que também é uma biografia muito boa, tá? O George Soros e ele fecharam o fundo por uma série de polêmicas envolvidas em manipulação de mercado e sei lá o que. Não vou entrar nesse mérito, mas ele saiu de lá com aproximadamente $1 bilhão, o suficiente para viver o resto da vida dele coçando o que você sabe bem. Então, ele decidiu viajar o mundo, mais de uma vez. Inclusive, ele é dono de um recorde no prêmio Guinness, né? Aquele Guinness Book, que ele viajou o mundo inteiro de moto, que é outro livro dele, que é o Investment Biker. Ele pegou uma motinho e viajou o mundo inteiro, rodou o mundo com uma bicicletinha, moto na verdade, né? Mas esse daqui é da segunda viagem dele, onde ele pegou uma Mercedes especial, que só tinha versão pra ele. Ele e a esposa dele, na época, a Paige, começaram a viajar o mundo. E por que eu tô falando desse livro aqui como me ajudou de alguma forma? Bom,
Se você me acompanha no Instagram, você sabe que eu sou fanático por viagem. E eu gosto de viajar o mundo, conhecer lugares novos, entre outras coisas. Então, esse livro aqui me deu uma perspectiva diferente sobre essas viagens. Não é só viajar, tirar foto num ponto turístico, falar inglês com os caras, e sim estar imerso na cultura desse lugar, para entender como funcionam os negócios lá. Porque foi assim que o Jim Rogers falava já há muito tempo atrás que a China ia se tornar a grande potência desse século. Foi também nesse livro que ele falou sobre a Islândia, que também tinha muito potencial, porque é um dos poucos países do mundo que tem energia autossustentável. Também falando sobre a crise energética que hoje assola o mundo inteiro. A Europa vive uma crise energética enorme, e ele já falava sobre isso nesse livro. Inclusive, ele veio no Brasil, ele esteve em Porto Alegre, na fronteira ali com o Uruguai. Porto Alegre não, ele foi em algum lugar do Rio Grande do Sul, conheceu o Brasil, mas ele não falou muita coisa, mas ele previu a crise da Argentina também, entre outras coisas. E a perspectiva que fica é: todos os lugares que você for, tenha sempre a mentalidade de um homem de negócios, de um investidor, de um trader, para você entender o que está por trás daquilo e o que pode te fazer ganhar dinheiro ali, porque em qualquer lugar tem oportunidade, até mesmo nos piores do mundo. Ele investiu em país africano, país sul-americano, e aqui tem muito aprendizado. Então, se você quiser uma história muito bem contada e muito conhecimento em um livro, com certeza esse aqui, ó, é o que eu te recomendo, tá? Adventure Capitalist. E por último, mas não menos importante, a gente tem esse livro aqui, ó, The New Market Wizards, os novos mágicos do mercado, tá? Esse livro aqui foi escrito pelo Jack Schwager e ele entrevista os maiores traders do mundo àquela altura. Tem Richard Denis, tem Ed Seykota, John Train, The Wall Street Journal, tem uma série de avaliações muito boas e esse é um dos melhores livros que eu já li sobre trade, tá? Esse livro aqui é basicamente uma entrevista com os maiores traders do mundo e basicamente o que você vai aprender lendo esse livro aqui de trade é que por mais que muita gente tente te prescrever o sucesso no mercado ou até mesmo nos negócios, cada um vai ter a tua forma de enxergar. Então, eu, Vinícius, eu sou uma pessoa um pouquinho mais imediatista, eu sou um cara muito, mas muito racional e observador e eu sempre gosto de sentar e avaliar todas as oportunidades possíveis antes de tomar qualquer decisão. Outras pessoas podem ser mais impulsivas, enquanto outras mais analíticas. A tua forma de ver o mercado financeiro ou até mesmo de criar o teu próprio negócio vai ser diferente da minha. Nós somos pessoas diferentes e essa nossa forma diferente de lidar com o mundo é o nosso diferencial, de fato. E esse livro aqui mostra que ele entrevistou vários traders e pouquíssimos têm estratégias parecidas. Por quê? Cada um vai entender o mercado de um jeito. Teve um trader que ele entrevistou que ficava o dia inteiro na frente da tela, observando o gráfico, botava o gráfico até no banheiro, que ele falava, enquanto outros só operavam uma vez por ano e deixava rolar. Então, cada um vai ter a sua maneira de enxergar o mercado. E esse livro aqui também é um tapa na cara de quem fala que trader não ganha dinheiro, tá? Então, é um livro muito interessante. Eu não tenho muito a falar sobre ele porque são experiências muito particulares e casos muito particulares de cada trader, mas eu acho que vale muito a leitura. E por último, eu vou botar aqui de bônus também a leitura desse livro aqui que é fenomenal. Para quem não sabe, o maior trader do mundo é um coroa de cabeça branca chamado Jim Simons. E esse livro aqui conta a trajetória dele. Ele tem um fundo que é quântico, ou seja, ele não tem nenhuma decisão tomada por uma pessoa. É tudo matemático. Ele inclusive já recebeu o que seria equivalente ao Prêmio Nobel de Economia. E o Jim Simons, se fosse para resumir esse livro aqui, ele é um cara muito resiliente, ele já perdeu 2 filhos. E nesse livro aqui ele conta toda a trajetória dele, desde uma pessoa que foi pai cedo e ficou passando um monte de sufoco, até um multibilionário. E o fundo dele, para quem tem curiosidade, deu uma performance em média de 66% ao ano. Ou seja, é muita grana, mas o fundo dele é fechado, não é qualquer pessoa que tem acesso, então se você quiser investir, infelizmente você não pode, tá? Inclusive já tem um vídeo aqui nesse canal falando só sobre esse livro, tem muita coisa interessante. Basicamente, o Jim Simons ele usa um algoritmo chamado HFT, High Frequency Trading, que é um trade de alta frequência, onde ele faz mais de 100 operações por milésimo ou por segundo, o que quer que seja. Então ele tem uma máquina que fica o dia inteiro ali arbitrando posições e ganhando dinheiro, tá? Então, esses são os livros que eu separei. A gente está aqui aberto para qualquer outro livro. Se você tiver alguma sugestão para eu adicionar aqui na prateleira, é só você mandar, tá? Eu já li livros sobre derivativos, sobre vida das pessoas, biografia. E eu confesso que se eu ler a biografia do Steve Jobs, eu não vou me tornar o Steve Jobs. Vou ter parte daquele conhecimento. Então, sempre que você for sentar para ler um livro, não bote uma expectativa de que você vai sair dali transformado. Ele vai agregar em alguma coisinha e algum parafusinho que lá na frente pode te ajudar. Mas nunca vai ser o livro que vai transformar a tua vida. Quem muda é você. Por isso que o importante é sempre ter atitude e não ficar naquela eterna masturbação mental de ficar procurando livro. Entenda, o que vai te dar dinheiro e conhecimento é aplicar. E por isso que a gente lê e aplica. Nunca pesa demais para nenhum dos dois lados. Porque se você aplicar demais, você vai ficar sem conhecimento. E se você só ler, você não vai ter nenhum conhecimento prático. Você tem que aprender a tocar a bola, mas você precisa entrar em campo para jogar futebol na prática. Se você curtiu o vídeo, não deixe de dar a tua curtida, se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Tamo junto, é só o começo. Até o próximo vídeo e eu te espero lá. Tchau, tchau.